Olá, eu sou Alexandra Gobato e você está no Quem Poliniza. Esse é um arbusto do manacaricheiro. No vídeo a seguir você verá um estudo sobre a composição química das fragrâncias do manacá e entender como as flores modulam cor e aroma ao longo do dia para atraírem seus polinizadores. É natureza, é química, é estratégia. É Quem Poliniza. Assista ao vídeo agora. Olá, meu nome é Júlia Mendonça de Almeida e eu sou aluna de Iniciação Científica do Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde eu venho desenvolvendo pesquisa juntamente com a minha orientadora, doutora Alexandra Gobato, e o meu co-orientador, doutor Igor Ramos. O título do meu trabalho é Essência e Pigmentos como Atrativos para Polinizadores em duas espécies de Brunfelsia, Solanaceae. Bom, nós sabemos que as relações planta-polinizador são resultado de pressões seletivas mútuas que aparecem ao longo da história evolutiva dos taxa. E nos estudos de ecologia de polinização é possível perceber certas características das flores que ocorrem de forma sistemática. E é a partir daí que a gente desenvolve o conceito de síndrome de polinização. Então essas síndromes são conjuntos de características, conjuntos de atrativos das flores que permitem que a gente associe, pelo menos em parte, quais grupos de polinizadores seriam atraídos por aquela espécie. As nossas duas espécies de estudo, que são Brunfelsia uniflora e Brunfelsia grandiflora, apresentam como os principais atrativos florais a cor da corola e, no caso da Brunfelsia uniflora, também a essência. Ambas são espécies muito parecidas, são espécies arbustivas que apresentam flores roxas que se tornam brancas ao longo da floração, mas é possível distingui-las por alguns detalhes. Primeiro que Brunfelsia uniflora é uma planta que ocorre na costa leste brasileira, amplamente distribuída pela floresta atlântica, enquanto que Brunfelsia grandiflora é nativa da região andina e amazônica. Brunfelsia uniflora possui inflorescências do tipo uniflora, com flores que emitem forte essência, principalmente ao anoitecer e também em alguns dias mais quentes, enquanto que Brunfelsia grandiflora possui inflorescência do tipo multiflora, com flores um pouco maiores, um pouco mais pálidas, mas que não emitem nenhum tipo de essência perceptível ao olfato humano. Então, o objetivo do nosso trabalho é identificar quais são os atrativos florais das duas espécies e também caracterizar a composição química volátil das duas. O nosso local de estudo é o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cuja coleção conta com 2 exemplares de Brunfelsia uniflora e 31 exemplares de Brunfelsia grandiflora. No entanto, nesse estudo nós selecionamos apenas um indivíduo de cada espécie, baseado no seu cronograma de florescimento e também baseado em certas condições de fitossanidade. Para testar nossa hipótese, nós selecionamos 3 testes de biologia floral de Vogel, que são a identificação de osmófilos, a identificação do tipo de pigmento presente na corola e o padrão de reflexão e absorção de luz ultravioleta. Para cada um desses testes, nós selecionamos aleatoriamente, em cada indivíduo, 5 flores roxas e 5 flores brancas para realizar as análises. Todos esses testes foram realizados nos laboratórios de botânica estrutural da DPEC-JBRJ. Para analisar a composição volátil das folhas das duas espécies, nós selecionamos 70 gramas de material foliar, que foi submetido à hidrodestilação por 2 horas, e as amostras foram analisadas por CGRM e CGVIC, na plataforma analítica da Fiocruz. A composição volátil das flores, apenas de Brunfelsia uniflora, já que é a única que apresenta essência perceptível, foi caracterizada por meio da seleção de 5 flores brancas e 5 flores roxas, que sofreram extração por diclorometano e etanol, e também foram analisadas por CGRN e CGVIC na plataforma analítica da Fiocruz. O nosso teste de identificação de osmófilos revelou que apenas Brunfelsia uniflora, nas flores roxas, apresenta uma grande concentração de osmófilos. Nas flores brancas da mesma espécie, a gente pode observar que muito menos osmófilos foram clorados, sugerindo que essas glândulas de odor se esvaziam das substâncias lipofílicas conforme a flor se torna branca. O teste de identificação de pigmento mostrou que as flores roxas de ambas as espécies apresentaram antocianina e as flores brancas apresentaram flavonóis. Isso corrobora com uma descrição do gênero da literatura, que já havia reportado que muitas das espécies de Brunfelsia sofrem uma degradação de antocianina, conforme elas embranquecem, e também isso ainda mostra que, de fato, as antocianinas podem ser pigmentos atrativos para polinizadores.
O nosso teste de identificação de padrões de reflexão e absorção de ultravioleta revelou que nenhuma das espécies, nenhuma das flores de nenhuma das espécies possui padrão de reflexão e absorção de UV, o que também corrobora a atração de lepidópteros, uma vez que esses animais tendem a enxergar entre 300 e 700 nanômetros, o que corresponde à faixa do ultravioleta ao vermelho. Os lepidópteros diurnos tendem a se guiar a longa distância mais por conta das cores, por causa do display, e de fato em estudos utilizando esses animais, eles apresentaram preferência inata por flores que variam do amarelo, do azul ou violeta, ao laranja e ao vermelho, enquanto que os lepidópteros noturnos tendem a ser atraídos a longa distância pelas essências, mas que também podem utilizar a visão para serem atraídos a curta distância até as flores. Então não é possível descartar um dos atrativos, essência ou pigmento, como sendo mais ou menos importante. É provável que ambos estejam envolvidos na atração dos lepidópteros noturnos. A nossa análise volátil de folhas revelou 3 substâncias principais para a Bruxelas grandiflora, sendo que o fenilacetaldeído é comum em plantas entomófilas e tende a apresentar uma grande riqueza e grande taxa de emissão de benzenóides. Ele também pode estar presente em flores, inclusive flores que apresentam antese noturna e atraem esfindídeos. Em Bruxelas grandiflora é provável que ele tenha uma atração secundária não relacionada aos polinizadores, como a gente encontrou esse no extrato foliar. O salicylato de metila é um conhecido antifúngico, que também já havia sido encontrado para a espécie por Castione capetanidis em 1996, também por hidrodestilação, mas esse composto também pode estar associado à essência em algumas flores, inclusive flores que são esfingófilos. O trescareno também é comum em extratos vegetais, mas provavelmente não tem nenhum papel na atração de polinizadores. Fuchsino e colaboradores, em 2008, já tinham identificado para a Bruxelas grandiflora coporetina, ácido clorogênico e também uma saponina fluorescente, que nós não identificamos nessa amostra. A principal constituinte de Bruxelas grandiflora foi a ciclopropanocarboxamida, que é um herbicida e fungicida, então ela provavelmente não tem nenhuma atração na atração de polinizadores, provavelmente está associada a uma função mais de defesa da planta. E também nas flores de Bruxelas grandiflora, nas folhas, já tinha sido identificado por Jorge e colaboradores em 2017, por meio da extração em CO2 supercrítico, fitol e tocoferol, que nós não identificamos nessa análise. As flores roxas de Bruxelas grandiflora apresentaram como principais constituintes as 4 primeiras substâncias dessa tabela, sendo que o 4-etion-tolueno neutro comum em óleos vegetais, apesar de não ter um papel muito bem explorado, e o 2,3-epoxioctano e o 3-metil-2,4-hexadieno apresentam um papel provavelmente não relacionado aos polinizadores. As flores brancas apresentaram como principais constituintes as duas últimas linhas da tabela, sendo que a primeira dessas moléculas provavelmente é um precursor do nerolidol, e o nerolidol é de fato um composto encontrado em muitas flores de xingófilos, parece ser bastante atrativo para esfingídeos. Nós também encontramos uma mistura racêmica de alanina, que constitui uma grande parte da amostra, inclusive, mas isso provavelmente se deve a um resíduo de néctar, uma vez que nós coletamos material de flor. Então, de fato, o néctar de plantas que atraem lepidópteros costuma ser bastante proteico, quando comparado a plantas ornitófilas ou plantas que atraem outros tipos de insetos. Então, de uma forma ou de outra, nossos resultados corroboram a psicofilia e a esfingofilia, reportada suposta na literatura, e nós podemos concluir com o nosso trabalho que ambos os taxos apresentam atrativos que sugerem a psicofilia, no caso da Bruxelas grandiflora, e no caso da outra espécie, Bruxelas semiflora, nós sugerimos também que ela atrai não só lepidópteros diurnos, como também lepidópteros noturnos. No entanto, nós ainda estamos desenvolvendo outros trabalhos que envolvem observações focais para corroborar essa hipótese. E, por fim, nós podemos dizer que as essências e os pigmentos constituem importantes atrativos para polinizadores, no conjunto, em ambos os taxos estudados. Muito obrigada e muito obrigada ao Congresso Online Internacional de Sustentabilidade pela oportunidade.